Colossenses 3, o verso 11 apenas. Diz assim a palavra de Deus. Colossenses 3, 11. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11 e agora Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler os versos 20 ao 22. Diz assim: porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra e nós suplicamos em nome de Jesus que o Senhor fale conosco nesta noite, que o Senhor nos dispa de qualquer sentimento de soberba, de vanglória, nos dá um espírito de humildade, de mansidão e submissão à Tua palavra, ó Deus, para a glória do Teu nome e para a nossa alegria. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E nós cremos nisso porque a própria Bíblia diz. Nós entendemos que Deus, através do Espírito Santo, Ele inspirou os homens a escreverem a sua palavra. Agora, não foi psicografada, né? Nem foi um ditado. O Espírito Santo não chegou assim: Moisés, vem cá, senta aí, e aí você escreve. No princípio, não foi assim. Ela inspirou, mas os homens, os autores dos livros que foram inspirados, eles levaram, quando escreveram, estavam dentro de uma cultura, e eles tinham uma cultura, uma questão política, social, e aí eles escrevem, então, inspirados por Deus, mas neste contexto. Por exemplo, quando Paulo escreve na sua segunda carta à igreja de Coríntios, no capítulo 2, se não me falha a memória, é o verso 14, ele diz assim: mas graças a Deus, que em Cristo nos conduz em triunfo. A gente entende bem isso, triunfo é vitória, é sucesso, mas naquele momento histórico que Paulo escreveu isso, triunfo era uma cerimônia romana que todo mundo sabia o que era. O triunfo romano era quando Roma vencia uma determinada cidade, um determinado reino. Então ele vinha, no começo era o general vencedor, depois só o imperador podia fazer isso. Eles chegavam em Roma e entravam na cidade numa carruagem, o imperador, com o rosto pintado de vermelho, numa alusão, num culto ao Deus supremo deles, que era Zeus, era Júpiter, não é? E ele vinha na frente, atrás o exército vencedor, e depois aqueles que foram feitos escravos naquela cidade, naquele reino. E o chefe do exército perdedor da batalha era executado em praça pública. Então, quando naquela época você dizia assim, triunfo, todo mundo entendia que esta era essa cerimônia romana. Então, Paulo, quando escreve, ele sabia exatamente a quem estava se dirigindo, aos cidadãos do primeiro século, e os cidadãos do primeiro século entendiam tranquilamente o que ele estava dizendo. Significava que o nosso Salvador maravilhoso, Senhor Jesus, ele entra na cidade santa, naquele dia da sua segunda vinda, acompanhado do seu séquito de anjos, miríadas de anjos e os eleitos. Por isso que, graças a Deus, que em Cristo nos conduz em triunfo, fazendo então um paralelo com aquela cerimônia romana. Então nós não podemos perder isso de vista quando a gente lê toda a Bíblia.
Aqui, no caso específico da carta da igreja de Colossos, a cidade de Colossos ficava no vale do rio Lico, junto com mais outras duas cidades, Hierápolis e Laodiceia, cidades pujantes, grandes, mas logo no início do primeiro século teve um grande terremoto e as cidades foram destruídas. Laodiceia e Hierápolis se ergueram, mas Colossos não conseguiu se levantar do terremoto, e foi uma cidade decadente, até que virou uma cidade fantasma. Numa cidade decadente, pequena, aonde Paulo não tinha fundado a igreja, aliás, Paulo nunca tinha ido em Colossos, ele escreve essa carta. Por que ele faz isso? Queridos, ele faz isso porque ele recebe notícia que lá em Colossos estava surgindo uma grande heresia, que depois, no terceiro século, quase dizima a igreja, conhecida como, depois disso, como gnosticismo. Eles basicamente diziam o seguinte: Deus é bom, e isto é uma verdade. E ele diz, a matéria, o corpo, o homem é mau, é ruim, também é uma verdade. Aí eles chegavam à conclusão, logo, Deus não podia, sendo bom, se encarnar na matéria má. E aí eles negavam a encarnação do Senhor Jesus e negavam, então, que ele tivesse vindo como humano. E aí Paulo, então, escreve esse tratado cristocêntrico. Ele defende, então, a encarnação do Deus, do nosso Senhor Jesus, o Cristo, o nosso Salvador maravilhoso, que habitou entre nós e vimos a sua glória. Basicamente, o livro de Colossos, ele faz essa defesa da pessoa de Cristo encarnado. Nesse contexto, a gente separou esse texto, esse versículo, quando ele diz que não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Cita é o bárbaro mais bárbaro. Bárbaro e cita, ou seja, tem o cita e tem o bárbaro que é o cita. Hoje seriam os russos nesta época. Mas eu queria destacar uma palavrinha que está aqui nesse texto e que é repetida lá em Romanos. É a palavra doulos, do grego, que quer dizer escravo. Esta é a palavra que está aqui, escravo, não tem livre, escravo nem livre, porque Cristo é tudo em todos. Os irmãos têm uma noção do que é ser escravo. John Newton era comandante de escravo, de navio que transportava escravos. E John Newton não permitia que os seus transportados, os escravos que estavam no seu navio, cantassem as suas músicas de saudade da sua terra, de lamentação, de sofrimento. Os escravos transportados por John Newton, eles no máximo sussurravam. Vocês terem uma ideia do que era ser um escravo no século XVII, no navio de John Newton. Numa noite de muita tempestade, no alto mar, os escravos sussurrando porque não podiam falar, cantar. John Newton se viu apertado porque viu que o barco ia a pique. Então ele clama a Deus para que o livre daquela tempestade, e Deus o livra do naufrágio, livra dele morrer e os escravos, e mais do que isso, o livra da morte eterna. John Newton se torna um dos maiores evangelistas norte-americanos. Mas John Newton não conseguia tirar da mente o sussurro dos escravos naquela noite da tempestade. E aí ele compõe uma letra, põe uma letra naquele sussurro.
E vocês conhecem a letra. Eu até ensaiei para fazer o sussurro, mas eu não sei se consigo. Mas vamos ver se eu consigo. Este era o sussurro que John Newton ouvia dos escravos, e este era o sussurro que John Newton ouvia quando orava para que Deus o livrasse. E John Newton colocou lá uma letra neste sussurro que vocês conhecem, Amazing Grace, graça maravilhosa, graça eterna, que a gente canta. Mas John Newton tratava os seus semelhantes desta forma. Quando a gente olha para os escravos no Brasil, uma nação inteira tratava os seus semelhantes parecido. Não tinham liberdade, mas o escravo brasileiro faziam pelo menos 3 refeições por dia ou 2, tinham uma roupa para vestir e um lugar para se abrigar, que a gente conhece como senzala. Esse era o escravo brasileiro. Eu tive um superior hierárquico no meu trabalho, Murilo Augusto, e ele dizia que toda vez que eu chegava lá com uma dúvida, ele mandava eu sentar lá no sofá que tinha na sala dele e me dava uma aula, depois dizia, agora vai embora e resolva. E ele me disse certa vez, Alexandre, chegará o dia em que nós teremos saudades da escravidão. Eu arregalei os olhos, disse, porque o escravo tinha 3 refeições, um lugar para se abrigar e uma roupa para vestir. Hoje, daqui mais uns dias, no processo capitalista, quando você é escravo, porque o teu patrão te maltrata, eu espero que os patrões crentes não façam isso, mas os que não são, maltratam, escravizam você, e quando você perde o emprego, se você não tiver um parente para lhe socorrer, você não vai ter um lugar onde morar, onde se abrigar, não vai ter roupa para vestir e não vai ter qualquer refeição. É assim que o escravo brasileiro era tratado e hoje, quem sabe, alguns que têm a liberdade, pelo menos em teoria, mas sofrem com a escravidão. Por que é que eu estou trazendo essas histórias? Porque eu quero mostrar para vocês, queridos, que este escravo que Paulo fala aqui, quando ele fala escravo, doulos, o escravo do primeiro século, o escravo romano, é totalmente diferente disso. O escravo romano, você podia encontrar escravo romano que fosse médico, você podia encontrar escravos, e você encontrava muitos professores, engenheiros, porque eram os que eram escravizados na batalha e trazidos para Roma. Só que o escravo romano, se o escravo brasileiro tinha algum privilégio, o escravo romano não tinha qualquer privilégio. Vocês terem uma ideia, o escravo romano, ele dormia na porta do quarto do seu dono. Ele não tinha uma senzala para se abrigar, ele dormia dentro da casa, mas era na porta do quarto do seu dono. O escravo romano, ele não tinha sequer nome, ele era chamado de menino, ficava velho, 60 anos, e chamado de menino. Quando muito, tinha alguns escravos que eram chamados de estercúleo. Por quê? Porque a família romana, patriarcal, quando a esposa lá do senhor, do romano, tinha um filho, traziam esse filho para ele, e ele pegava a criança e levantava a criança, tipo assim, Rei Leão, estão lembrados do Rei Leão? E aí ele era considerado da família da Gem. Mas se por algum motivo ele desconfiasse que aquele menino não era dele, ele não levantava a criança e deixava lá. E essa criança, ela era jogada no lixão da cidade. O lixão da cidade era o lugar onde se colocava lixo e também se colocava os excrementos
porque não tinha rede de esgoto. E daí a palavra estercúlio, de esterco. Então, os mercadores de escravos constantemente iam lá no lixão, traziam essas crianças, alimentavam, e quando elas estavam numa idade apropriada, então eles comercializavam. Estes eram os escravos romanos. Se você imagina que tivesse ali alguns romanos conversando, rapaz, se a gente pegar uma pessoa, dar um banho nela de piche e toca fogo, o que acontece? Aí uns, não, ela vai morrer logo, não, ela vai gritar muito, ela vai... Aí especulavam sobre o que acontecia, aí tinha uns, vamos fazer uma coisa, pega o escravo, dá um banho de piche e toca fogo e vê o que acontece. Sim, ela morreu. E esta atitude não era considerada nem desumanidade, porque o escravo romano não era considerado um ser humano. O escravo romano era uma coisa, era um instrumento de trabalho, como era o cavalo, como era a enxada. Este era o escravo romano. Havia a possibilidade do escravo romano ser aforreado. Quando ele era aforreado, ele ainda ficava ligado ao seu senhor. Ele pertencia a um estatuto chamado Estatuto Livre. Os seus filhos é que eram Estatuto Liberto, os seus filhos é que pertenciam ao Estatuto Livre. Mas o escravo romano era desse jeito, nada comparado ao que a gente conhecia sobre escravidão. E aí Paulo, nesse texto de Colossenses, diz, não interessa quem você é, inclusive escravo. E escravo nesse contexto do primeiro século, não interessa. Quando Cristo, o nosso Salvador maravilhoso, nos salvou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele nos tornou iguais. Se você é bárbaro, se você é um bárbaro mais bárbaro, se você é livre, se você é judeu da circuncisão, se você é gentil, se você é escravo, não importa. Você, em Cristo, você é igual aos outros. Essa situação, você fica imaginando numa igreja, onde senta junto o escravo e o seu senhor. Você tem um exemplo disso na própria Bíblia. Quando Paulo escreve a sua carta a Filemon, Paulo está encaminhando a Filemon o seu escravo fujão. E ele diz, estou te mandando ele, mas Onésimo, mas recebe ele como a um irmão. E se ele te deu algum prejuízo, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, porque tu também me deve. Paulo era meio malcriado. Mas você imagina, então, o escravo, nesse contexto do primeiro século, junto com o seu senhor, numa igreja, adorando ao Senhor. E isto era possível porque Cristo é tudo em todos. O nosso Salvador maravilhoso, Ele nos iguala. Quantos de nós, queridos, têm olhado para a pessoa menos afortunada ou mais humilde e tem tratado com algum desdém, tem feito caso de sua menos importância daquela pessoa, por conta de uma roupa mais modesta, uma cultura menos aquinhoada? Quantos de nós temos olhado para o nosso irmão nessa condição e tem feito acepção? Escravo, naquele contexto, em Cristo, todos são iguais. Nós precisamos retomar essa ideia de igualdade, pelo menos na casa do Senhor. Porque se tem alguém mais humilde e você foi
afortunado, Deus te abençoou um pouco mais. Nós não podemos esquecer das palavras do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, o verso 11, quando ele diz assim: amados, rogo-vos como peregrinos e forasteiros, que andeis de modo digno de cidadãos do céu, e aí, que obedeçam às autoridades, para que eles não tenham o que dizer de vocês. E aí ele começa a dizer o seguinte: vocês não são cidadãos de Roma, mas vocês são cidadãos do céu, e vocês precisam então viver como cidadão do céu nesta terra. E a ideia de peregrino no original, queridos, a ideia de peregrino é alguém que não tem qualquer propriedade. O peregrino no primeiro século, quando Pedro escreveu isso, era alguém que podia inclusive ser escravo, porque quem não tinha propriedade estava sujeito à escravidão. Quando Roma conquistava uma cidade, ela tomava as propriedades de todo mundo. Então são os peregrinos, ou seja, nós não temos propriedades. Ele diz forasteiros. A ideia de forasteiro é de alguém que não tem uma residência fixa. Tipo, você vai fazer um curso em São Paulo, e aí você vai passar 3 meses lá. Então você aluga um apartamento ou fica no hotel. Aquela é tua residência temporária. Essa é a ideia de forasteiro. Então Pedro, quando diz, nós somos peregrinos, nós não temos propriedades, nós somos forasteiros, nós não temos morada fixa nesse mundo, mas nós somos cidadãos, e a ideia de cidadão também era muito forte, porque o sonho de consumo de todo mundo que não era cidadão romano, era ser cidadão romano. 10 em cada 10 pessoas que não era cidadão romano, queria ser cidadão romano. E ele diz, mas vocês não são cidadão romano, vocês são cidadão do céu, com todas as implicações de ser cidadão do céu, com todas as bênçãos de ser cidadão do céu. E vocês são cidadãos do céu, vocês não têm propriedade aqui, vocês não têm morada fixa aqui. Veja bem, eu não estou aqui dizendo que você não deve ser previdente. Se você puder comprar uma casa, compre uma casa, certo? Você precisa trabalhar, pagar as contas, criar os meninos, tudo isso. Mas você não pode colocar o coração nesse negócio. Não pode. Porque no dia que você morre, fica tudo. Logo não é seu, você só administra. E nós precisamos viver, meus irmãos, nessa perspectiva de cidadão do céu, peregrino e forasteiro, sem propriedade, sem morada fixa neste mundo. Eu não sou cidadão deste mundo, eu sou cidadão do céu. E nós temos perdido isso de vista, nós temos nos agarrado às coisas, nós temos nos abraçado a esta vidinha de 70, 80 anos, e quando a morte se aproxima, a gente fica meio preocupado, porque a gente não quer largar a mão dessa vida, e isso acontece por um único motivo, porque a gente vive sem conseguir enxergar o céu, sem conseguir enxergar a nova vida. Por isso é que a gente fica meio amufinado quando a morte se aproxima. Mas nós somos cidadãos do céu. Nós temos que viver esta vida contemplando o céu. Nós precisamos ver o céu, porque vivendo assim, certamente nós não poremos o coração nas propriedades que nós temos, e certamente a morte física não nos incomodará. Nós somos cidadãos do céu. E é isso que nós precisamos ter consciência, viver desta forma. Porque o nosso Salvador maravilhoso, Ele nos tirou do inferno. Porque todos nascem no inferno. Deus, na sua graça, misericórdia, soberania e bondade, é que, através da obra de Cristo, nos tira do inferno e coloca no céu. Mas Jesus, na sua obra, então, nos dá a cidadania celestial. Ele nos dá a vida futura. E nós precisamos viver esta vida, contemplando o nosso lar. O outro texto que nós lemos, eu não faço muita divisão
presbiteriana, 3 pontos e tal. Mas vamos dizer que eu já passei 2 pontos, tá? Romanos capítulo 6, verso 20 diz: porque quando eres escravo do pecado, veja aí de novo, escravo, a palavra doulos, estavais isentos em relação à justiça. Naqueles tempos, que resultado colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Um detalhe aqui, ele diz, quando eres escravo do pecado, no verso 20, e depois ele diz no verso 22, transformados em servos de Deus. A palavra lá em cima, escravo, doulos, é a mesma palavra traduzida como servo também aqui, servo de Deus. Há quem diga que isso aconteceu porque quando a tradução de Almeida estava muito perto ali no início do século passado, na metade do século passado, e estava muito perto da libertação dos escravos brasileiros. Aí a ideia de botar escravo aqui podia ficar muito pesado para escravo de Deus. Aí botaram o servo. Mas na realidade, no primeiro século, você não tinha figura de servo. O servo só vai aparecer na Idade Média. Não é? Então, mas a palavra é a mesma. Escravo do pecado, doulos, e agora escravo de Deus, também doulos, servo. Então veja que antes nós estávamos no inferno, éramos escravos do pecado, e agora nós somos resgatados, paga um preço, igualzinho a escravo, né? Você tinha, em Roma você tinha mercados de escravos. Você estava precisando de um escravo para fazer determinada coisa, você ia lá no mercado e disse, esse daqui serve para o serviço, para aquilo que eu quero. Você comprava, aquele escravo pertencia a alguém, você pagava o preço, você trazia, ele agora era seu, para ele fazer aquilo que você estava precisando. A mesma coisa aqui, nós éramos escravos do pecado, nós servíamos ao pecado, mas foi pago o preço, e aí nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser escravos de Deus. Senhor Jesus, o nosso Salvador maravilhoso, nos resgatou para uma servidão voluntária. Essa é uma expressão de Etienne Le Botet. Eu estou falando em francês ou em inglês, um negócio impressionante, não sei se está certo. Mas Etienne fala essa expressão, é um livro que ele tem chamado Servidão Voluntária. Se você puder ler, leia. E quando eu olho para a escravidão no contexto do primeiro século, e quando Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, agora nós somos escravos de Deus, na verdade é uma servidão voluntária. Queridos, no primeiro século, o escravo só tinha um único objetivo na vida. O objetivo da vida do escravo era satisfazer ao seu senhor. Ponto. Objetivo do escravo. Toda a vida do escravo, esse era o objetivo. Satisfazer ao seu senhor. Nesta noite eu queria perguntar a você, escravo do Senhor, qual é ou qual tem sido o seu objetivo de vida? Não sei. Mas você precisa se perguntar, qual é o meu objetivo de vida? Eu que era escravo do pecado, fui resgatado, pagou-se o preço, agora eu tenho um novo Senhor, que é o Senhor Jesus. E como escravo, o meu objetivo é satisfazer ao meu Senhor. Será que este tem sido o meu objetivo de vida? Satisfazer ao meu Senhor? Será que eu, Alexandre, tenho vivido uma vida digna do Evangelho? Será que as pessoas que me conhecem no meu trabalho, na minha escola, em casa, os meus vizinhos, olham para mim e dizem assim, aquele cara é um bicho diferente mesmo. Será? Isso não sei o que é, mas tem um negócio nele que é diferente.
E o que é diferente no escravo do Senhor, queridos, é o objetivo de vida. Porque o objetivo de escravo é satisfazer ao seu Senhor. Nós precisamos ter isso em mente. Não importa quem você é. Em Cristo, nosso Salvador maravilhoso, nós somos um. Nós somos todos iguais. Em Cristo, nós somos peregrinos, forasteiros, mas Ele nos garante a cidadania celestial, ao mesmo tempo em que temos para com Ele a servidão voluntária, o desejo, o objetivo de satisfazer tão somente a sua vontade. Hoje nós estamos ordenando o Tiago, está ali. Não esqueça isso, meu irmão. Daqui mais alguns instantes você será ordenado ministro do Evangelho. Já foi-lhe entregue um rebanho lá em Águas Belas. Você vai apacentar este rebanho em nome do Senhor Jesus. Mas você precisa ter na mente que antes de ser o pastor daquele rebanho, você é escravo do dono do rebanho. E como escravo do dono do rebanho, o objetivo da tua vida é somente um: satisfazer ao teu Senhor. Do jeito que é com Tiago. Cada um de nós temos ministérios. Aqui ficou cheio. Eu digo, não vai sobrar ninguém ali. Cada um de nós temos um ministério na igreja do Senhor. E o Senhor dessa igreja, o Senhor Jesus, Ele é o nosso Senhor. Nós somos, conforme o texto, seus escravos. E nós, em tese, devemos ter somente um objetivo de vida: satisfazer o nosso Senhor. Queridos, que Deus nos anime, que o Senhor nos dê o poder do Espírito, para que nós possamos, com esta consciência de escravos do Senhor, naquele contexto do primeiro século, viver uma vida digna do Evangelho, tão somente para satisfazer o nosso Senhor. Que Ele nos anime e que Ele nos ajude.